E aí, pessoal, a vitória 2-0 e na vitória informações, é sempre assim. E ontem Roger contou até sobre a sua blindagem e o risco de demissão. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$ 4.000 por mês na segurança de casa e 100% online, prestando serviços freelancer? Isso mesmo. Pois é, existem milhares de vagas neste segmento, mas quase ninguém conhece. É perfeito para quem busca uma renda extra ou até mesmo uma nova renda principal. E qualquer pessoa é capaz de fazer esse trabalho, não necessitando de experiência. Portanto, clique agora no link da descrição para assistir a apresentação e descobrir todos os detalhes e, claro, começar a trabalhar ainda hoje. Isso mesmo, trabalhando ainda hoje. Entre agora no link da descrição e entenda mais sobre essa oportunidade. Gente, o técnico Roger ontem falou bastante na coletiva. Deu uma coletiva de muito conteúdo. Depois, durante o dia, eu vou colocar mais conteúdos dele, porque separou. Porque a vitória costuma ser assim. Eu sempre falo para vocês, na derrota, muitas vezes, todos estão mais fechados e as informações acabam não circulando. Quando ganha, as coisas se abrem mais. Alguns jogadores que eram contestados, também a ideia interna de como o trabalho estava sendo visto. E ontem Roger falou abertamente sobre a sua demissão. A sua demissão. Roger diz uma frase que me parece forte. Eu sabia que a iminência de eu ser demitido estava acontecendo do lado de fora. Porque do lado de dentro eu nunca senti isso. Pelo contrário, as reuniões que fizemos com o departamento de futebol e com o presidente era para dar confiança e tranquilidade ao trabalho. Ou seja, Roger foi blindado por Romildo Bolzan e também por Denis Abraão, no sentido do interesse das pessoas e desse contexto que já pedia a sua saída. Esse é um ponto interessante de nós começarmos a discussão, porque Roger foi demitido, entre aspas, no início de praticamente todos os 3 últimos jogos, especialmente o jogo contra o Vasco. Isso foi muito falado e Roger indica que essa demissão ele enxergou vinda do externo, mas internamente sempre ele tinha a tranquilidade das reuniões e do trabalho que o Grêmio estava posicionando. Esse é um ponto interessante da gente avançar, porque o trabalho seguiu sendo feito. Olha o que o Roger disse. A gente sempre buscou deixar o ambiente interno o mais tranquilo possível. Evidentemente que não temos condição de blindar por completo. A ansiedade que externamente nos pressiona faz com que às vezes a gente tome decisões que não são as mais adequadas e que cometemos erros técnicos que geralmente não se erra. Isso serve para ele e serve, obviamente, para os atletas. Nesta linha, Roger também fala sobre a volta do Thiago Santos e por que o Thiago Santos, de alguma maneira, volta bem, e ele coloca isso. O Thiago vem fazendo treinos muito bons, só que do ponto de vista da gestão, o treinador também tem que escolher muito bem o momento de colocar o atleta em campo. Penso que ele pode ser utilizado novamente, pois dá uma consistência muito grande. Olha, é interessante isso. Quando ele fala da utilização do Thiago no jogo contra o Vasco, fora de casa. Acho que o Thiago pode ter, diz Roger, uma sequência no time. Ele foi resiliente desde que eu cheguei no Grêmio. O Thiago, assim como o time, no que diz respeito à atuação, não vivia um bom momento. E alguns jogadores ficaram marcados pela questão do rebaixamento, mesmo o atleta sendo muito experiente.
E aí entra a questão da utilização dele no jogo contra o Vasco. No jogo contra o Vasco. Que o Roger indicou que era melhor fora do que dentro esse início de trabalho. Lembrando, 24 minutos do segundo tempo ontem, Thiago Santos foi aplaudido, muito aplaudido pelo torcedor da Arena, torcedor que é um capítulo especial nessa vitória, a forma como ele se posicionou, a forma como o torcedor trabalhou o jogo de ontem. E claro, a gente valoriza demais essa conduta do torcedor do Grêmio nessa relação. Então, este movimento do Roger, que indicou inclusive a pressão, ele fala na pressão externa, que prejudica as atividades, prejudica a tomada de decisão de atletas e dele. Falou que ele já havia a demissão clara de fora para dentro, mas o ambiente tentou blindar e de alguma maneira blindou, tanto que o Roger segue no comando e agora, me parece, sem esse risco externo. Já não vejo movimentos, porque o Grêmio conseguiu blindar a experiência do presidente, a forma do presidente Romildo conduzir, de não decidir, de criar sempre uma casca maior, fez com que o Grêmio desse esse segmento a essas questões. Sobre a vitória, o Roger fala da importância do número, né? Ele diz, é importante que a gente volte a vencer. E agora vamos mudar de prisma. Antes não vencíamos a 5 jogos. Agora não perdemos a 5 jogos. Quando o Grêmio tem 4 empates e a vitória. Eu não sou muito dessa linha de comunicação. O que eu acho importante é que quando tu vence, tu distensiona e, no caso do Grêmio, o mais importante, tu te posiciona na tabela. O Grêmio ontem vivia um risco. Se o Grêmio não tivesse vencido ontem, o Grêmio ia se aproximar da zona de baixo e não da zona de cima. Agora o Grêmio olha perto para os adversários diretos, tem no próximo jogo, na outra segunda-feira, o Sport, vai poder fazer esse jogo. Hoje tem que acompanhar Sport e Bahia. Dependendo do resultado, o Grêmio, inclusive, pode entrar na zona de classificação já no jogo contra o Sport. O ambiente se modifica e é sempre importante. A janela está chegando e o Grêmio vai agregar, o que vai dar mais força para o Grêmio. Se conseguirmos mais 1 ou 2 resultados para ampliar essa confiança, tenho certeza que tudo vai melhorar para o lado do Grêmio. Tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Se conseguir se manter ali, agregando peças, as coisas vão caminhar e o Grêmio vai voltar para a primeira divisão. Mas, jogo a jogo, com calma, para que tudo funcione muito bem. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.